Muito antes do romper da nova manhã sobre os muros de Jerusalém, um segredo sombrio permanecia oculto nas trevas do acampamento assírio. Este segredo, capaz de transformar o destino de nações, trazia consigo um presságio mortal que prometia mudar a história em uma única noite. Era o ano 701 a.C., sob o reinado do fiel rei Ezequias de Judá, um soberano dedicado à revitalização do templo e à resistência contra o poderoso Império Assírio. Este império, temível como uma besta vinda do norte, devastava territórios e subjugava povos com seus exércitos avassaladores, liderados pelo altivo rei Senaqueribe. O exército de Senaqueribe, considerado o mais temido que a humanidade havia conhecido, contava com um impressionante contingente de 185 mil soldados. Eles se espalhavam pelos campos em torno de Jerusalém como uma nuvem de gafanhotos famintos, com suas bandeiras ondulando sinistramente sob o ardente sol de Judá. A cidade, último bastião em defesa contra a dominação pagã, sentia o cerco se estreitar a cada dia. Dentro dos muros a tensão era palpável, mas Ezequias, herdeiro dos feitos de Davi, buscava nos céus a solução para o dilema. Com uma fé inabalável, ele murmurou uma antiga súplica, implorando por intervenção divina diante da iminente tragédia. «Meu Senhor», sussurrou ele nas profundezas silenciosas do templo, «somente Tu podes trazer-nos a salvação». E invisíveis aos olhos mortais, as forças celestiais já se preparavam para atuar. Um anjo de luz e fogo aguardava ordens para descer dos céus com poder devastador. Naquela noite, um silêncio sobrenatural tomou conta do vale, enquanto as forças assírias se preparavam para sua vitória antecipada. No amanhecer seguinte, segundo proclamava o general-chefe Rabi Saris, Jerusalém cairá como tantas outras, e seu Deus não poderá salvá-los mais do que os deuses de Ramate e Arpade. O riso ecoou na tenda real, mas um conselheiro ancião, sentindo um calafrio inexplicável, olhou para o céu sem estrelas, pressentindo que potências além da compreensão humana se movimentavam na escuridão daquela noite. Dois mundos, o celestial e o terreno, se preparavam para um confronto de proporções memoráveis. No ano do governo de Ezequias, Judá emergia como o último guardião da fé, sustentando a chama diante do colapso do reino irmão de Israel ao norte. Ezequias era mais que um simples governante. Desde sua ascensão ao trono, dedicou-se à eliminação dos ídolos, à restauração do templo e ao fortalecimento da aliança com o Senhor. «Confiarei no Deus de Israel», declarou ele, «pois só Ele é nosso escudo e fortaleza». Em contraste, Senaqueribe representava o poder despótico, com um império que se estendia das montanhas da Pérsia às planícies do Egito, mantendo reis subjugados e cidades devastadas. Quando os primeiros rumores da invasão assíria chegaram a Jerusalém, não tardou para que o pânico se alastrasse. Ezequias reuniu seu conselho, que divergia entre a rendição e a busca por alianças. Contudo, o profeta Isaías, com olhos fervilhantes de sabedoria, interrompeu a reunião declarando a mensagem do Senhor. «Não temas o assírio, pois ele cairá por sua própria espada». Naquele momento, a fé inabalável de Ezequias encontrou eco na profecia. Enquanto os emissários assírios lançavam suas ameaças nos portões de Jerusalém, o sol nascente iluminava o vasto acampamento inimigo. Maximizando cada instante de suas preparações, o exército de Senaqueribe estava seguro de que a rendição de Jerusalém era apenas uma questão de tempo. Contudo, os relatos dos generais assírios não previam a intervenção divina prestes a ocorrer. Em outra parte, os habitantes de Jerusalém voltavam-se para suas orações, enquanto o profeta Isaías recebia uma visão celestial no templo. O anjo do Senhor desceu naquela noite, aniquilando em um ato de justiça divina os soldados que planejavam o ataque mortal ao amanhecer. Quando o sol brilhou no dia seguinte, seus cálidos raios revelaram um cenário inesperado. O exército que antes cobrira os campos como uma praga metálica fora derrotado. Senaqueribe, em seu desespero e incredulidade, viu seus planos de conquista se desvanecerem diante dos olhos perplexos de seus generais.
As ordens que haviam sido emitidas para a iminente invasão transformaram-se em um retrato sombrio de sua impotência. No acampamento, os soldados anteriormente confiantes começaram a relatar sinais de pânico e desordem. A vitória, que parecia certa, agora se evaporava como uma miragem, sob o calor escaldante do deserto. Enquanto isso, dentro dos muros de Jerusalém, a atmosfera era de renovada esperança. Ezequias, ao receber a notícia da derrota inimiga, contemplou com gratidão a reviravolta inusitada. Ele reuniu novamente o povo, esta vez não para discutir rendição, mas para celebrar a intervenção divina que salvara a cidade. Em meio à agitação e à alegria, as vozes dos judeus se elevaram em louvor ao Senhor, agradecendo por sua proteção e intercessão. O profeta Isaías, ungido por uma visão celestial e pela sabedoria divina, foi encarregado de compartilhar a mensagem do Senhor. Vocês serão preservados, começarão a colher os frutos da terra e a reconstruir o que foi destruído. Ele anunciou que após um período de adversidade, Jerusalém floresceria novamente. Regressando à sua antiga glória, a confiança do povo renasceu, e a cidade tornou-se um farol de esperança em meio à escuridão que o cercava. Senaqueribe foi forçado a recuar, suas tropas desmoralizadas e confundidas pela inexplicável derrota. Ele voltaria para sua terra, não como um conquistador vitorioso, mas como um rei envergonhado, sua reputação manchada pela queda do poderoso império que havia estabelecido. As surpresas continuavam a abalar suas crenças de um governante quase divino. Humilhado, ele não apenas perdeu uma batalha, ele perdeu a confiança nas divindades que venerava, que aparentemente haviam se mostrado impotentes para proteger seus aliados. Com o passar do tempo, o episódio se tornaria uma história contada através das gerações, um testemunho da importância da fé e da confiança em Deus. Jerusalém, uma vez ameaçada de destruição, tornou-se sinônimo de resiliência e renovação. O rei Ezequias, provado pelo fogo dos desafios, emergiu como um líder forte e decidido, mais do que nunca comprometido em servir ao seu povo e a Deus. O templo, restaurado e revitalizado, ressoava com novas canções de louvor e esperança, ecoando em cada esquina da cidade. Enquanto as vinhas começavam a dar fruto e a terra se preparava para a colheita, um novo capítulo na história de Judá se desenrolava. O povo, fortalecendo sua fé e suas alianças, reconhecia que a verdadeira força não vinha das armas ou do poder terreno, mas sim de uma confiança inabalável em algo muito maior. E assim, a história de Ezequias e a resistência de Jerusalém em face de inimigos impossíveis à primeira vista se tornaria um marco não apenas para o reino de Judá, mas para todos aqueles que ao longo da história encontraram esperança e redenção na fé. Mesmo nas horas mais sombrias, Jerusalém continuaria a ser um símbolo de perseverança e proteção divina, inspirando os corações de muitos até os dias atuais. Rabsaris, o porta-voz de Senaqueribe, sorriu de forma maliciosa ao comentar sobre o rei Ezequias, que passara o dia inteiro no templo, implorando ajuda a seu Deus. O som de risadas ecoou pela tenda de comando, mas um velho conselheiro, que servira sob o pai de Senaqueribe e havia testemunhado numerosas batalhas, sentiu uma inquietação crescente. Algo parecia diferente naquela ocasião, naquele cerco. Com hesitação, aventurou-se a sugerir: talvez devêssemos considerar a tenacidade dos judeus. Eles são conhecidos por sua determinação em proteger o que amam. O olhar de Senaqueribe fulgurou com raiva, e o conselheiro percebeu que sua utilidade poderia estar chegando ao fim. Mesmo assim, algo o inquietava profundamente. Ao sair da tenda real, o velho olhou para o céu noturno iluminado por estrelas que brilhavam intensamente sobre Jerusalém. Uma pressão pesada tomou conta de seu coração, como se o próprio céu estivesse prestes a intervir no desenrolar da história naquela noite. Nas ruas estreitas de Jerusalém, as famílias se reuniam em seus lares, acendendo lâmpadas e elevando orações em um tom de desespero. Muitos temiam que aquele fosse o seu último dia. Mães abraçavam seus filhos, murmurando promessas de proteção que, projetadas no desconhecido, pareciam cada vez mais incertas.
No palácio de Ezequias, ele convocou seus confiáveis oficiais, enquanto o profeta Isaías acabava de transmitir uma mensagem divina que prometia uma libertação tão prodigiosa que poucos ousariam acreditar plenamente. "Preparem os homens", ordenou o rei, sua voz firme, apesar da evidente tensão em seu rosto. "Se o Senhor nos entregar os assírios, devemos estar prontos para persegui-los. Nenhum de nós dormirá esta noite." Enquanto isso, uma atmosfera estranha se formava no vasto acampamento assírio. O ar se tornava lentamente mais denso, como se estivesse impregnado por uma presença invisível. Os cães de guerra, reconhecidos por sua bravura, começavam a uivar e recuar, enquanto os cavalos inquietos relinchavam e batiam os pés no chão, buscando refúgio em suas jaulas. Guardas ao redor do acampamento sentiram um arrepio percorrer suas espinhas, uma intuição de que algo maligno se aproximava. "Sente isso?" perguntou um a seu companheiro, sua mão cerrando-se nervosamente ao redor da empunhadura da espada. "Nada", respondeu o outro, mas o sentimento era palpável, como se o próprio ar estivesse vivo. Nos planos celestiais, um único anjo estava preparado para executar seu desígnio divino, não como a criatura delicada que a arte futuramente retrataria, mas como um ser de pura luz e energia, um executor da justiça celestial. A ordem foi dada na esfera celestial: "Vai e defenda a cidade que porta meu nome." Com um movimento que não conhecia limites de tempo e espaço, o anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio. Sua presença foi percebida inicialmente como uma sutil luminosidade, quase imperceptível, como o brilho prateado que precede o amanhecer. Senaqueribe, em sua tenda real, sentiu uma inquietude inexplicável. Saindo da sua cama ornamentada, foi até as cortinas bordadas e olhou para o céu. "Algo está errado", murmurou. Seus olhos vasculhavam as estrelas, ávidos por um sinal. Em um momento fugaz, ele pareceu ver uma figura luminosa pairando sobre seu exército. Naquele instante, o primeiro soldado assírio caiu, silenciosamente, como se uma respiração invisível houvesse apagado a chama da vida. Não houve gritos, nem sangue. Apenas o silêncio mortal começava a se espalhar pelo acampamento como uma onda irresistível. A morte se apresentou como um vento silencioso, levando fileira por fileira de soldados. Não houve resistência, pois o inimigo invisível era implacável. O anjo do Senhor se movia entre as tendas como uma neblina brilhante, e onde passava, os soldados caíam, extintos. Olhos aterrorizados permaneciam abertos em expressão de espanto, enquanto capitães experientes, que enfrentaram batalhas sem conta, sucumbiam antes mesmo de desembainhar suas espadas. O pânico começou a se espalhar nas fileiras da elite da Guarda Real, onde, em meio ao sono, poucos perceberam a tragédia que se desenrolava. Um jovem oficial, despertado por gritos, encontrou seu comandante caído, o corpo ainda quente, mas sem vida. "As armas determinam o posicionamento!" gritou ele, sua voz cortando o silêncio sobrenatural. "Estamos sob ataque." Mas que armas poderiam defender contra as flechas invisíveis do carrasco celestial que disparava da escuridão? As espadas vazias cortavam apenas sombras, e os soldados se perguntavam como lutar contra forças que não podiam ver. Senaqueribe, arrancado do sono pelo clamor alarmado, surgiu atordoado de sua tenda real, cercado pelos guardas que, um a um, sucumbiam ao destino. Seus olhos se arregalaram diante da cena macabra que se desenrolava ao seu redor. Homens desabavam, como marionetes cujas cordas foram cortadas, sem ferimentos visíveis. "O que é isso?" rugiu o rei, a expressão de terror substituindo sua habitual arrogância. Ele estava completamente desorientado, sem entender que tipo de nihismo ou magia estava ocorrendo. Um velho sacerdote assírio, que acompanhava o exército para fazer sacrifícios aos deuses da guerra, curvou-se diante do rei, seu corpo tremendo incontrolavelmente. "Majestade", chamou ele com um tremor em sua voz, "não é nosso Deus quem está aqui, mas o Deus de Judá que desafiamos." Aquela revelação cortou como uma lâmina na alma do rei, que olhou para o céu, finalmente percebendo que essa era uma batalha além da mera força militar.
No topo das muralhas de Jerusalém, os vigias olhavam perplexos para o acampamento assírio, que há poucos momentos fervilhava de atividade. Agora áreas inteiras estavam mergulhadas em uma escuridão misteriosa, com tochas caindo das mãos de soldados que jaziam inertes. "O que está acontecendo?" perguntou um dos vigias, atônito diante do espetáculo que se desenrolava diante dele. Um velho guerreiro experiente de muitas batalhas olhou para o acampamento e, embora nunca tivesse testemunhado algo semelhante, sabia a resposta antes mesmo que sua mente pudesse processar. "É o Senhor", respondeu ele, sua voz cheia de emoção. "É o Senhor lutando por nós como nos dias de Moisés." Enquanto isso, o anjo do Senhor completava sua impiedosa missão. Um a um, os soldados do exército assírio, considerado o mais poderoso do mundo, sucumbiam. Até mesmo 185 mil guerreiros jaziam inertes sob as estrelas, sem distinção entre líderes e recrutas, veteranos condecorados e jovens em sua primeira campanha. Assim como tudo começou, o massacre chegou ao fim. O anjo do Senhor retirou-se de sua tarefa, e o silêncio que se seguiu não era mais a quietude sobrenatural de sua presença, mas o silêncio aterrador da morte em massa. Ao amanhecer, um espetáculo jamais visto se revelou àqueles que testemunharam a cena. O sol iluminou um campo coberto de corpos. Fileiras inteiras de soldados estavam ainda em suas posições, como se tivessem simplesmente adormecido, nunca mais para acordar. Não havia feridas, sinais de luta, apenas a morte silenciosa que ceifou um exército inteiro em uma única noite. Senaqueribe, agora um dos poucos sobreviventes, emergiu de sua tenda real, fortificado por razões que só os desígnios divinos compreendiam, e contemplou a ruína total de seu poder militar. Seu rosto, antes ostentando orgulho e arrogância, agora revelava apenas choque e terror. 185 mil, murmurou um dos poucos oficiais sobreviventes, contando as perdas de toda a força de ataque. Todos os arqueiros, toda a cavalaria, todos mortos. Do alto das muralhas de Jerusalém, os sentinelas observavam atônitos a cena que sucedia na planície, onde antes havia um mar de tendas e bandeiras. Agora, o terreno parecia um campo de extermínio. As notícias se espalharam rapidamente por toda a cidade sitiada. "Venham ver, Srênia!" gritaram os guardas. "Venham testemunhar o que o Senhor fez esta noite." Ezequias, acompanhado por Isaías e seus conselheiros, subiu as muralhas para ver com seus próprios olhos o milagre que se desenrolava. Durante longos momentos, o rei permaneceu em silêncio, dominado pela magnitude da intervenção divina. Finalmente, Isaías quebrou o silêncio. "Assim o Senhor defendeu Jerusalém", disse ele, sua voz repleta de reverência. "Não pela força do arco ou da espada, não pela sabedoria dos homens, mas pelo poder do seu braço." A presença do Senhor se manifestou de uma maneira que desafiou toda a lógica humana, provocando um temor reverencial entre os que vivenciaram aquele milagre. A batalha, que parecia tão inevitável, tinha sido vencida sem que um único golpe fosse desferido por mãos humanas, tornando-se uma clara demonstração da soberania divina. As famílias em Jerusalém, que haviam passado a noite em fervorosas orações, começaram a se reunir nas ruas, a alegria e a incredulidade misturando-se em lágrimas de alívio e celebração. Os cidadãos agora podiam ver os efeitos visíveis da intervenção divina. O temor que antes dominava seus corações foi substituído por uma unidade renovada, um senso comunitário fortalecido pela fé compartilhada. "Olhem, o Senhor é verdadeiramente nosso protetor", exclamou um dos homens mais velhos, que se lembrou de histórias passadas sobre a grandeza de Deus. Enquanto isso, no acampamento assírio o caos dominava. Os que haviam sobrevivido enfrentavam a cena macabra de seus camaradas caídos. O orgulho que antes preenchia os corações dos assírios agora se convertia em desespero e confusão. Senaqueribe, no que restava de sua força, mal sabia como responder a tal humilhação. Ele, que se considerava o governante supremo, foi forçado a confrontar a fragilidade de seu poder diante do Deus de Judá. De volta a Jerusalém, Ezequias mandou convocar os sacerdotes e levitas
para que rendessem graças ao Senhor no templo. Vamos celebrar esta vitória com um sacrifício espontâneo, um ato de louvor. Os habitantes de Jerusalém se reuniram no templo, agora preenchido com um novo espírito de adoração. Cantos e hinos de agradecimento ecoavam pelas paredes, criando uma atmosfera de comunhão e reconhecimento do obreiro da salvação. A mensagem de Isaías ressoou entre eles, lembrando-os da importância da fé. O Senhor está conosco e seu poder é maior do que qualquer ameaça que possamos enfrentar. Ao longo dos dias seguintes, a cidade começou a prosperar mais uma vez. O temor, que antes havia pairado sobre ela, foi substituído por esperança e otimismo. As vinhas cresciam, as colheitas eram abundantes, e os cidadãos de Jerusalém lembravam-se de sua vitória milagrosa com gratidão. Senaqueribe, por outro lado, partiu para sua terra com um fardo pesado em seu coração. O regresso ao seu reino não trazia as boas novas esperadas de conquistas, mas a marca de uma humilhação que jamais poderia ser apagada. O medo do Deus de Judá agora se havia infiltrado em sua corte, espalhando dúvidas até entre seus mais próximos conselheiros. E assim, a história de Jerusalém e da intervenção do Senhor naquela noite se tornaria uma narrativa memorável, não apenas para Judá, mas para todas as nações em sua volta. Contada e recontada, a luta de Ezequias contra Senaqueribe se transformou em um testemunho poderoso sobre a importância de confiar em algo maior, de lutar não apenas com armas, mas com a fé que move montanhas. Com o tempo, o templo foi completamente restaurado, e a aliança dos israelitas com seu Deus se firmou ainda mais profunda. Aquela intervenção sobrenatural se tornaria um pilar da identidade nacional de Judá, lembrando a todos que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz sempre pode prevalecer. Jerusalém não apenas sobreviveu, mas renasceu como um símbolo de fé, resiliência e divina proteção. E assim essa história permaneceu viva nos corações dos que viveram e nos das futuras gerações, como um lembrete eterno de que a confiança em Deus pode transformar a realidade e mudar o curso da história. O caos dominava entre os sobreviventes. Os oficiais tentavam em vão restaurar a ordem, enquanto os soldados aterrorizados fugiam em desespero, convencidos de que permanecer nas proximidades de Jerusalém equivaleria a enfrentar o mesmo destino de seus companheiros mortos. Senaqueribe, o conquistador que uma vez subjugou nações inteiras, agora se via dominado pelo medo. Suas mãos trêmulas delimitaram suas ordens. Preparem minha carruagem. Partiremos para Nínive antes que o sol atinja seu zênite. Um velho conselheiro, o mesmo que havia sugerido cautela na noite anterior, aproximou-se do rei com passos hesitantes. Majestade, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. O que diremos quando chegarmos a Nínive? Como explicaremos esta derrota? Os olhos de Senaqueribe brilharam com um vestígio de seu antigo orgulho. Diremos que uma praga, uma doença súbita e mortal, assolou nosso acampamento. Nunca falaremos do Deus dos judeus, afirmou. Mas, no fundo, sabia que aquele era um consolo vazio. Uma terrível certeza havia se aninhado em seu coração. Ele desafiara um poder maior que todos os deuses da Assíria. Enquanto isso, nas ruas de Jerusalém, as pessoas começaram a se reunir. Cânticos espontâneos de celebração e louvor ressoavam nas casas. As mulheres dançavam no templo, e crianças corriam alegres com sorrisos iluminados. Muitas mães abraçavam seus filhos, repletas de alívio, enquanto homens se abraçavam, lágrimas de alegria escorrendo em seus rostos. O sol nascia alto no céu, e toda Jerusalém vibrava com comemorações efervescentes. O povo cantava salmos de gratidão, suas vozes se unindo em uma sinfonia de adoração que parecia fazer as próprias pedras da cidade ressoarem. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, parecia que sonhávamos, cantaram os levitas, no templo. Ezequias, vestido com suas vestes reais, liderou uma procissão solene até o templo, carregando uma oferenda de gratidão tão generosa que os sacerdotes mal conseguiam contar os tesouros. O rei, que antes chorara com a ameaça assíria, agora tinha lágrimas de alegria nos olhos. Hoje,
proclamou diante da assembleia reunida. Testemunhamos a grandeza do Senhor. Ele é um guerreiro. Quem entre os deuses é como o Senhor? Grande é sua santidade. Enquanto isso, a alguns quilômetros distante, o que restara do poderoso exército assírio recuava em desordem. Carruagens e carroças abandonadas bloqueavam os caminhos, à medida que os soldados, atordoados, caminhavam como homens em transe, aterrorizados pela ideia de serem alcançados pelo anjo da morte. Senaqueribe, em sua carruagem real puxada por 4 cavalos brancos, mantinha os olhos fixos no horizonte, recusando-se a olhar para trás. Esta será lembrada como uma retirada estratégica, murmurou para seu escriba, que fielmente anotou, no tabuinha de argila que uma doença atingira o acampamento, forçando-os a postergar a conquista de Jerusalém. O escriba assentiu, mas seus olhos traíam a verdade. Nenhuma doença natural poderia matar com tal precisão e velocidade, nenhuma praga poderia escolher 185.000 vítimas, enquanto deixava outros ilesos. De volta a Jerusalém, Isaías encontrou Ezequias em uma sala reservada do palácio. O rosto do profeta, normalmente austero, agora refletia serenidade. O Senhor cumpriu sua palavra, disse ele ao rei. Mas lembre-se, este milagre não é apenas para esta geração, mas para todas as gerações futuras. O relato do que aconteceu aqui deve ser preservado com precisão. Ezequias acenou com a cabeça e convocou seus escribas reais a registrar tudo, cada detalhe, cada número, para que os filhos e os filhos dos filhos soubessem que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, que defende aqueles que nele confiam. Os dias seguintes foram de intensa atividade em Jerusalém. Sob as ordens de Ezequias, enormes fossos foram cavados fora da cidade para enterrar os mortos do exército assírio, pois, mesmo sendo inimigos, o respeito pelos mortos exigia um enterro digno. A dignidade com que deveriam tratar os inimigos era um ensinamento do próprio Deus. Devemos mostrar respeito e dignidade, o rei declarou aos que questionavam por que deveriam se preocupar em enterrar os inimigos. As informações sobre os progressos que a nação estava fazendo começaram a chegar de outras cidades de Judá. O medo que antes dominara o reino diante do avanço assírio agora se transformava em uma celebração jubilante. Delegações de líderes de aldeias e cidades vizinhas começaram a chegar a Jerusalém, trazendo oferendas de gratidão ao templo e presentes para o rei Ezequias. O Senhor cumpriu a sua palavra, disse um dos administradores do templo, relatando as ofertas que chegavam. Jerusalém se tornará um lugar onde as nações trarão seus tesouros, e isso já começa a acontecer. Mensageiros de reinos distantes começaram a chegar à cidade sagrada. Nações que hesitaram em se opor à Assíria estavam enviando emissários com presentes e propostas de alianças. O pequeno reino de Judá, que parecia destinado à extinção, repentinamente se viu no centro das atenções diplomáticas do mundo conhecido. Um embaixador babilônico, representando o rei Merodach-Baladã, apareceu no palácio de Ezequias com presentes magníficos e uma carta selada. Meu senhor, ouvi falar de sua doença e de sua recuperação milagrosa, declarou o embaixador, referindo-se a um episódio no início da vida de Ezequias e agora à impressionante vitória contra Senaqueribe. Desejamos estabelecer laços de amizade com um rei tão claramente favorecido pelos deuses. Ezequias, lisonjeado pela atenção dos babilônios, recebeu os presentes e fez uma decisão que mais tarde seria severamente criticada por Isaías, ao aceitar tesouros de um reino com o qual deveria ser cauteloso. Enquanto isso, em Nínive, a capital da Assíria, Senaqueribe chegou carregando os remanescentes de seu exército derrotado. Ao entrar na cidade, ele organizou os sobreviventes para minimizar a aparência de sua derrota, fazendo com que marchassem, em formação, como se retornassem de uma campanha vitoriosa. Porém, nos corredores do palácio, a verdade sussurrava entre os conselheiros que comentavam sobre o desastre em Jerusalém. Sacerdotes dos deuses assírios realizavam rituais de purificação, temendo a ira do Deus de Israel, que poderia segui-lo até sua capital.
O próprio rei tornou-se cada vez mais paranoico e cruel. Qualquer menção à campanha fracassada contra Judá era punida com severidade extrema. Os escribas foram instruídos a registrar uma versão alterada dos eventos, alegando que Ezequias havia sido capturado em Jerusalém como um pássaro em uma gaiola e forçado a pagar uma pesada homenagem. Ninguém deve saber a verdade, ordenou Senaqueribe a seu círculo íntimo. Qualquer um que mencionar um anjo ou um deus estrangeiro que destruiu nosso exército enfrentará a morte. No entanto, rumores sobre a extraordinária história da noite em que o Deus de Israel destruiu o exército assírio se espalhavam como fogo em palha seca. Comerciantes, diplomatas e espiões levavam a história a cada canto do mundo conhecido. Nas tabernas de Damasco, nos docas de Tiro e nos mercados do Egito, homens se reuniam para ouvir relatos sobre a noite em que o Deus de Israel derrotou o poderoso exército assírio. Em Jerusalém, Ezequias implementou reformas abrangentes, fortalecendo sua posição e prestígio. Templos e altares pagãos que ainda existiam nos altos foram derrubados, e o sistema de defesa da cidade foi reforçado com novos equipamentos. Ezequias também se lembrou da famosa fonte de Gijon, cujas águas ele havia desviado através de um túnel para o interior da cidade antes do cerco. O Senhor nos defendeu desta vez por um milagre, explicou ele a seus conselheiros. Mas isso não significa que devemos relaxar nossa vigilância ou negligenciar nossas defesas. O profeta Isaías, agora venerado como nunca antes, continuou a proferir oráculos cuidadosamente registrados por seus discípulos. Ele falava sobre o futuro de Israel e das nações, sobre a vinda do Messias e um tempo de paz universal. Suas palavras ganharam nova credibilidade após o dramático cumprimento de sua profecia contra a Síria. Ele frequentemente lembrava os que se reuniam para ouvi-lo. O que testemunhamos não foi o fim, mas um sinal, um símbolo do que está por vir. Quando o Senhor estabelecer seu reino eterno e todas as nações chegarão ao monte do Senhor. A história do anjo destruidor se tornou parte do folclore e das canções nas aldeias. Embalam mães enquanto colocavam seus filhos para dormir com histórias inspiradoras sobre como o Deus de seus ancestrais enviou seu poderoso anjo para proteger seu povo. Jovens soldados, inspirados pela narrativa de como um único mensageiro celestial derrotou um exército inteiro, proclamavam sua lealdade. Quem precisa temer quando o Senhor dos Exércitos está do nosso lado? Essa frase se tornou um refrão comum entre os habitantes de Judá. 20 anos se passaram desde a noite em que o anjo do Senhor agiu. Ezequias faleceu em paz e foi sucedido por seu filho Manassés, cujo reinado, infelizmente, trouxe Judá de volta à idolatria que seu pai havia combatido com tanto afinco. O milagre da libertação, embora ainda lembrado, começava a se desvincular das memórias coletivas, tornando-se mais uma lenda na história. Em Nínive, Senaqueribe enfrentou seu próprio destino trágico. Após anos de reinado cada vez mais tirânico e paranoico, o grande rei da Assíria não encontrou a morte de forma gloriosa em campo de batalha, mas em seu próprio templo. "O rei está morto", anunciou um grito que ecoou pelos corredores do Palácio Real. Ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava seu deus Nisroch. A profecia final de Isaías sobre o monarca assírio tornara-se realidade. Você retornará à sua terra e lá cairá pela espada. Os príncipes Adramelech e Sharezer, após matar seu pai, fugiram para a terra de Ararat, enquanto o outro filho, Esarhadom, assumiu o trono da Assíria. Para alguns dos sobreviventes da campanha contra Jerusalém, a notícia de que o Deus que enviou seu anjo para destruir um exército finalmente chegara ao rei. Isaías, agora curvado pela idade, mas ainda com um olhar ardente, reuniu seus discípulos pela última vez. "O pergaminho que contém meus oráculos e visões está quase completo", começou ele, incluindo o relato detalhado da noite dos anjos. E com uma voz fraca, mas clara, disse: "O que testemunhamos não era apenas para nossa geração, mas para todas as gerações futuras. Quando tempos difíceis vierem e virão, nossos descendentes lerão sobre o anjo do Senhor
e encontrarão coragem. Eles saberão que o Deus de Israel não abandona seu povo em sua hora de necessidade. Séculos se passaram e Jerusalém enfrentou diversos desafios. Os babilônios invadiram e destruíram a cidade, que novamente foi reconstruída apenas para cair diante dos romanos e outros conquistadores. Mas a história do anjo que matou 185.000 assírios em uma única noite permaneceu viva nos textos sagrados, nos corações das pessoas e na fé inquebrantável de que, em momentos críticos, o Deus de Israel pode intervir diretamente na história. Narrativa permaneceria registrada nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, preservada para que futuras gerações conhecessem o poder do Deus que defende Jerusalém. Arqueólogos do futuro descobririam inscrições assírias que, mesmo apresentando uma versão distorcida dos eventos, confirmariam que algo extraordinário interrompeu a campanha de Senaqueribe contra Judá. Milhares de anos depois, em templos, sinagogas e igrejas ao redor do mundo, as pessoas continuam a se reunir para ouvir a história do anjo do Senhor. Elas relembram o rei que orou com fé inabalável na noite em que 185.000 soldados encontraram seu fim às mãos de um mensageiro celestial. A profecia de Isaías ressoaria nas mentes de muitos. Então, defenderei esta cidade para guardá-la, por amor a mim mesmo e por amor ao meu servo Davi. Assim, a fidelidade divina que transcendia o tempo continuaria a inspirar fé e esperança até os dias de hoje. No Monte Sião, onde havia uma vez o grande planejamento do exército assírio para a conquista, peregrinos de todas as nações agora vêm para adorar. E nas noites tranquilas, os moradores locais dizem que, se você ouvir com atenção, quase pode perceber o som de asas invisíveis. Um lembrete constante de que os anjos ainda vigiam a cidade que Deus escolheu. Agradeço a todos que seguiram este relato histórico, baseado nos eventos registrados. A elaboração desta narrativa exigiu meses de pesquisa aprofundada e dedicação para recriar com precisão e dramaticidade um dos milagres mais impressionantes da história bíblica. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e compartilhar com aqueles que precisam ser lembrados do poder de Deus em tempos difíceis. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias da Bíblia, narradas com a mesma riqueza de detalhes e fidelidade aos textos sagrados. Este relato não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem viva que ressoa através dos séculos, trazendo esperança e encorajamento a todos que buscam conforto nas dificuldades. A jornada de Ezequias, a intervenção divina e a vitória sobre uma ameaça aparentemente insuperável são lembranças poderosas de que, mesmo frente a desafios imensos, a fé e a confiança em Deus podem abrir caminhos e trazer libertação. Nos tempos modernos, em meio a incertezas e tribulações, que possamos olhar para este relato inspirador e lembrar que não estamos sozinhos. O mesmo Deus que defendeu Jerusalém e seu povo continua a ser um refúgio, uma fortaleza e uma fonte de esperança. Que possamos aprimorar nossa fé e confiar em sua proteção e orientação. Ao longo do tempo, as histórias de milagres tornam-se um testemunho da continuidade da ação divina, e cada nova geração é convocada a se lembrar e a se manter firme na fé. Assim seguimos, inspirados pelas promessas e pelo poder do Deus de Israel, prontos para enfrentar as adversidades e celebrar as vitórias que Ele nos concede. Obrigado por acompanhar conosco esta jornada extraordinária. Que cada um de vocês encontre coragem e esperança nas histórias sagradas e que os princípios que impregnam estas narrativas se tornem parte de sua própria história de fé.